Bom, nós temos aí o nosso estudo hoje. Na verdade, eu só vou falar do altar hoje, né? Nós não vamos falar do pátio, nós só vamos falar do altar. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui que a gente viu. Então, esse é o tabernáculo inteiro. Quando você olha a figura do tabernáculo, aí você vê, eu acho muito bonito isso, quando eu olho e vejo o tabernáculo, todas as tendas ao redor do tabernáculo, e ele ficava bem no meio de todas as tribos. Eu acredito que é uma figura muito bonita de ver e um lugar muito bonito, gostoso de estar. Saber que a presença de Deus está no meio de nós. Então, esse era o propósito de Deus colocar o tabernáculo bem no meio. Para quê? Para que a presença de Deus fosse sentida por eles. Veja, meus irmãos, Deus não precisava fazer nada disso. Eu vejo muitas pessoas, às vezes conversar, principalmente aquelas pessoas que acabam se afastando completamente da igreja, Não estou dizendo dos que vai para outra, não. Mas a pessoa fala assim, a igreja não tem importância. Então por que Deus mandou praticamente construir uma no deserto? E aonde eles fossem, eles tinham que carregar aquele templo, quer dizer, Deus maluco agora, endoidou, ainda mais num deserto. Veja, meus irmãos, Deus ele quer que a sua presença seja sentida. E é claro que a gente vai sentir a presença de Deus de muitas formas, e eu acredito nisso, mas uma das formas que Deus ele decidiu estar no meio do seu povo, para que o povo pudesse sentir. Está aqui o tabernáculo, está ali, meus irmãos, o templo em Jerusalém, está hoje a casa do Senhor, a igreja. Então, você pode olhar e ver como é bom, É como o salmista, lá no capítulo 84. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 84? Vamos lá comigo, Salmos, capítulo 84. Aí você pode abrir comigo lá, esse salmo precioso, onde o salmista, ele não faz um desabafo não, ele faz uma declaração, tá? Ele diz assim, no versículo 10, versículo 10 não, versículo 1, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então esse camarada aqui, o Coré, ele endoidou, já pensou se ele fosse pensar como pensam hoje muitas pessoas, que a casa de Deus não é importante, que uma igreja não é importante? Então aqui o salmista, como é que uma camarada desse, eu leio a minha Bíblia lá em casa mesmo, eu adoro a Deus na onde eu estou, na minha casa. E esse camarada aqui, que ele está falando, olha, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então ele podia dizer só isso, o meu corpo, a minha carne, a minha alma clama pelo Deus vivo, mas ele não fala só isso. É claro, ele tem o desejo de estar com o Senhor, como nós também, nós temos o desejo de estar com o Senhor, mas ele esclarece um ponto importante na vida religiosa da pessoa neste mundo, até que se chegue na casa de Deus, naquela morada que Jesus prometeu. Ele olha no versículo 2 e fala, a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Então ele tinha o desejo de estar nos átrios do Senhor, na casa do Senhor. E aí, meus irmãos, até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então, isso aqui é parte da vida religiosa. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvar-te-ão continuamente. Agora, só para a gente terminar aqui, no Salmo 84, ele diz aqui no versículo 10, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000. Preferia estar na porta da casa do meu Deus,
a habitar nas tendas dos ímpios ou da impiedade. Então ele está dizendo, olha, eu prefiro ficar lá na porta da casa de Deus, eu prefiro ficar na porta da igreja do que em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar, nas tendas dos ímpios, é onde os ímpios, eles têm os seus programas, as suas atividades, e convida as pessoas que são da igreja para ir. Mas ele está dizendo, não, comigo não, né? Comigo não. E o que nós temos no capítulo 27, 25, 26, 27, 28, nós temos essa figura, o tabernáculo. Então o tabernáculo aqui, olha ele todinho no meio daquelas tendas, aquelas pessoas ali, meus irmãos, sabendo que eles tinham um lugar para ir, para servir o Senhor. Pode continuar, meu filho, você pode passar aí. A primeira coisa que a gente viu foi a arca, essa arca muito preciosa. A arca é só a parte de baixo, vamos lembrar disso. Essa parte de cima, onde tem os anjos, aí os querubins. Então a arca representa o nosso Senhor Jesus, que guardou para nós a lei, né? Ele guardou para nós a lei. E para cima da arca, uma outra figura, vai lá, pode passar, é o propiciatório. Onde está escrito propiciatório, é o propiciatório. Embaixo ali é a arca. Então você veja essa diferença, para você não fazer confusão. A arca é só esse pedaço de baixo aí, aonde está o testemunho, tá? Aonde está escrito propiciatório ali, aquilo ali, com aqueles dois anjos olhando para baixo, naquele chão ali que é a tampa, né? Aquele chão ali, aquela tampa, era coberta de sangue. Então os anjos estão olhando para o sangue. Sabe por quê? Porque para nós sermos aceitos por Deus, Ele tem que olhar para o sangue do Cordeiro, senão a gente não é aceito. É por isso, né? Pode passar aí rapidamente. Temos a mesa da proposição, que representa a segurança que o crente encontra em Cristo Jesus. Por isso essa mesa é diferente da mesa que você tem na sua casa. Essa mesa tem uma aba, né? Ela, se jogar uma bolinha lá, é tipo uma mesa de pimbolim, né? A bolinha não cai. Então os pães também não caíam, e os pães representam a nação de Israel, e representam o povo de Deus, a igreja de Deus. Então Jesus, Ele é a nossa segurança. Depois nós temos o candelabro, né? Que representa como um todo a Jesus, que é a luz do mundo. Naquele tabernáculo, a luz, a lâmpada ali, era esse menorá, e individualmente representa os crentes, né? Os crentes são a luz deste mundo também. Pode continuar? Aí nós tivemos a cobertura do tabernáculo, que é feito aí, meus irmãos, de diversas camadas de peles, né? Você tem lá aquele primeiro pano, que é as 4 cores, o azul, o púrpura, né? O carmesim e o branco, representando divindade, humanidade, realeza do nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento dele. E depois, aquela cortina bonita, né? Quadricolor, era coberta por peles de cabra. Olha que interessante. Fazia uma cortina tão linda, tão bonita, né? Aí ia lá e colocava uma feia em cima, né? Ué, mas por quê? Não dá nem para ver, né? Faz uma coisa tão bonita, não dá nem para ver, para representar que Jesus, tão lindo é o nosso Deus, tão lindo é Jesus. Quando Ele estava aqui, ninguém viu a beleza de Jesus Cristo. E aí então, nós temos a pele de carneiro, que é vermelha, né? Porque foi tingida de carmesim, para mostrar o sofrimento do nosso Salvador por nós. E acima de tudo, meus irmãos, essa pele de texugo, né, que era realmente a proteção para aquela casa todinha, para o tabernáculo. Pode pular. E aí você tem, olha lá, o tabernáculo, você olhando assim, né, aquele templo não era muito bonito de ver, não. Mas é assim mesmo, né? O livro de Isaías diz, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Ninguém nesse mundo olhou para Jesus e falou, nossa, como Jesus, Ele é lindo, Ele é bonito, Ele é forte, eu vou adorar Ele por isso, né? Não, esse não foi o motivo. Então o livro de Isaías diz que em nosso Senhor,
olhando para ele, você não conseguia ver uma beleza física nele para você o desejar, para estar com ele ali. Então, ele não era um superstar, ele não era, meus irmãos, talvez hoje, ele não ia se dar bem com a mídia, não é verdade? Ele não ia se dar bem. Por quê? Porque ele talvez não faria o perfil, aquele cara bonitão, fortão e tal, alegre, não ia se dar muito bem, porque não tinha essa beleza nele. Agora sim, nós temos aí, lá dentro era feito de madeira, de acácia, só que essa madeira era recoberta de ouro. E você vê que essas tábuas estão uma grudada na outra, que representa a igreja mesmo, né? Igreja, meus irmãos, pequena ou grande, deve ser assim. Os irmãos devem estar juntos, eles devem estar unidos. Né? O que faz a casa de Deus, a igreja, né? Essas tábuas faziam a casa de Deus, a igreja de Deus, e de certa forma, né, o que ligava eles, aqueles varões ligando essas tábuas, representando os 4 evangelhos que realmente faz com que a igreja tenha a sua lei, tenha o seu testemunho, tenha o que pregar, tá certo? Então você tem ali nessas madeiras a figura de como deve ser a igreja, uma tábua grudada na outra, um crente realmente unido ao outro. Veja quantas vezes nós temos a insistência nas cartas de Paulo, ou de Pedro, ou de João, para que amemos uns aos outros. Esse amor, não de palavras, mas de obras e em verdade. E aí sim, saindo das tábuas, nós temos as 3 portas. A primeira porta, até a gente vai ver hoje um pouco dela, né? Mas dela não, o que tinha depois dela. Mas a primeira porta é a porta do pátio, é a entrada, é como se Deus estivesse dizendo, olha, a porta está aberta, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Saber que aquela porta estava aberta é bom, é bom. Imagine aquele tabernáculo no meio daquelas milhares de cabanas, 3 milhões, 4 milhões de pessoas em volta daquele tabernáculo, sabendo que eu posso entrar lá. Minha cabaninha, né? Volta lá naquela primeira figura das cabanas lá, olha só que interessante, né? Vamos dizer que a gente mora naquela última cabana, eu sei que é difícil de você enxergar, né? Nossa imagem não é muito boa, mas tinha cabana aí a quilômetros de distância. Olha, irmão, são 3 milhões de pessoas. Imagine quantas cabanas. E o camarada mora lá na Casa do Chapéu, né? Ele mora lá no Jardim Santa Clara. A gente mora longe da cidade, vamos falar a verdade. Né? A gente sai aqui, demora para chegar, né? Quando a gente chega na Expressa, olha que interessante, está longe do centro, mas a gente já fica feliz, né? Vamos falar a verdade. Quando a gente chega na Expressa, a gente já se dá por feliz, contente, né? E imagine lá aquela última cabaninha, ele saía de lá e dizia assim, a porta está aberta para mim, a porta está aberta. A pessoa não vem a Cristo, não é porque tem um impedimento em Jesus, não vem a Cristo porque tem algum impedimento na palavra de Deus. Não vem a Cristo porque não quer. Então, vós não quereis vir a mim para terdes vida, disse Jesus. Então, Jesus, vós não quereis. Então, por que uma pessoa não vem? É porque ela não quer. Esse é o motivo de não vir, de não querer vir. Então, morar lá longe, a porta estava aberta para ele podia entrar. Vamos voltar lá, meu filho. Volta lá na nossa figura. Mais uma agora, né? Isso, chegamos aonde eu quero, no altar de holocausto. Então, volta uma aí. Olha só. Então, olhe bem a imagem. Você que não está acostumado com as imagens, né? E com as figuras do tabernáculo. Opa!
Nossa cal de quarta-feira. Aí você tem o pecador ele está chegando ali, né? O pecador, ele está chegando carregando um boi. Você consegue ver essa figura? Na porta já está o sacerdote para recebê-lo. O sacerdote está lá dizendo, vinde a mim, né? O sacerdote está dizendo, pode vir, pode se chegar, pode vir lá. E aí então, ele vai entrar e vai haver a substituição ou o sacrifício, tá? Então, vamos estudar isso hoje no tabernáculo, só no tabernáculo não, a figura do altar. Pode passar então. Você que nunca não sabe o que é o altar é isso aí. Era um grande, como é que a gente pode chamar, né? Lá, quando eu estive em Israel, tinha um grandão lá, interessante da gente ver, é grande, vou falar para vocês, o negócio é grande. Então, sabe, uma churrasqueira, não é nem tamanho família, é do tamanho de tudo gigante, né? Realmente era uma coisa muito bem feita. Coloque aí agora outra figura, né? Era o lugar mais perto que o pecador podia ficar de Deus neste mundo. Interessante isso. Então o camarada estava entrando ali, ele só podia chegar até aquele altar. Ele não podia entrar lá dentro do tabernáculo, lá só o sacerdote entrava lá. E determinado lugar lá dentro do templo, né, do templo não, do tabernáculo, era uma vez por ano que o sacerdote entrava. Então ele não podia entrar, o pecador ele só podia chegar nesse altar. Nesse mundo é nesse altar que ele tinha que chegar. Tá? Então ele chegava, está lá dentro, você vê que ele tem gente esperando ali fora, mas ele já está lá dentro, né? Ele já está com o seu animal, está com o seu novilho ali, aquele novilho ele vai ser sacrificado, tá? Então o altar era o lugar mais perto que o pecador podia ficar de Deus aqui neste mundo, representativamente. Vamos continuar aí, tá? Como é que funcionava o serviço do altar? Veja lá, número 1, o pecador, ele levava o sacrifício e confessava o seu pecado. Então ele chegava lá com vamos dizer que ele está com uma ovelha na mão, mas vamos dizer que é um boi que ele está carregando, como naquela outra figura, e ele vai levar o seu animal, o sacerdote vai recebê-lo. Mas ele precisava confessar o seu pecado, dizer, eu sou um pecador, eu sou um pecador. E aí, número 2, o sacerdote fazia substituição com a imposição de mãos, colocava a mão na cabeça daquele animal, daquela vítima, né? E aí, meus irmãos, que está a tragédia do animalzinho, né? Pobre animal. Eu chego lá com o animal e aí o sacerdote vai pegar aquele animal, vai colocar a mão na cabeça dele, né? Olha a substituição que está acontecendo ali, e aquele animal, ele vai ser sangrado, ele vai ser degolado. Degolado mesmo, ele vai ser, a cabeça dele vai ser arrancada. E aí, número 3, né? Depois o sacrifício era degolado e totalmente queimado, tá? E a culpa era perdoada. O animal era colocado lá, correto? Aquela fumaça subia, Deus, ele aceitava aquele sacrifício como uma expressão do arrependimento do pecador. E veja só como, né, essa figura é uma figura tão importante. Esse altar aqui é uma figura muito importante para nós, para a nossa vida espiritual. Continue, pode passar. Pode passar aqui. Volte lá, volte nessa figura. Vamos ler o livro de Levítico, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá. Levítico, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, está falando dessa oferta, tá? Do holocausto.
Veja lá no versículo 3. Se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, de livre e espontânea vontade, a pessoa ia lá, entregava o animal, havia imposição de mãos, e depois então ele seria aceito em seu favor. Veja só, o pecador era aceito. Então aquele animal, ele era aceito no lugar, ou seja, a seu favor significa no lugar. Vamos continuar agora lá em Êxodo capítulo 29. Então está bem pertinho aí, você volta algumas páginas aí na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 29, e versículo 42. 29, 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Olha só, na verdade, era onde o pecador encontrava com quem? Se encontrava com Deus. Que lugar interessante, né? Que lugar necessário do pecador ir para ter o seu pecado perdoado. Ali ele ia se encontrar com Deus em juízo, para ser perdoado por Deus. No versículo 43 ele diz: ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Então, meus irmãos, para a glória de Deus, a pessoa ia lá, ia sim, ia para pedir perdão, para poder ser aceito por Deus, mas aquilo ali dava glória para Deus. Meus irmãos, a gente tem que lembrar, a morte de Jesus Cristo deu glória para Deus e nos santificou, como está escrito aqui nessa passagem. Agora, continuando, pode sim agora mudar, né? Vamos ver, dar uma olhadinha no altar. Olha que coisa interessante, tá? Do ponto de vista do pecador, como é que o pecador ele olhava para o altar? E como é que Deus ele olha para o mesmo altar? Então, como é que era o ponto de vista de cima para baixo e horizontalmente, né? Então, do ponto de vista do pecador, era o lugar de pagamento, tá certo? O pecador, ele ia lá para pagar pecados, tá certo? O pecador sabia que ele estava devendo para Deus e que ele não podia pagar. Por que ele não pode pagar? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Bom, de bom grado, o homem ia tacar a mão no bolso e falar assim: ó, quanto que custou o meu pecado aí? O que você fez? Eu menti. 50 paga, está aqui, né? 50, semana que vem, mais 50, e aí continua, né? Eu não roubei, não, né? Eu matei. Já é mais caro, então. A Igreja Católica fez isso por muitos e muitos anos, com as indulgências. Veja só, aquele altar, o pecador sabia que ele tinha que ir ali para pagar pecado, só que ele não tinha como pagar o pecado. Por quê? Porque todo o dinheiro do mundo que ele tivesse não podia pagar o seu pecado. Ele não podia subornar o sumo sacerdote, não dava para fazer isso. Então, ele entregava um cordeiro, um novilho, como seu substituto. Olha que interessante, pessoal, eu não posso pagar, por isso que levava um macho sem defeito, levava lá e aquele cordeiro ia pagar a culpa dele, ia pagar o pecado dele. Não, o pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. Não está morrendo? Está morrendo, mas não foi o pecador que morreu, não foi o pecador que morreu, foi a vítima santa, imaculada. Então o pecador sabia que ele não tinha como pagar, então colocava alguém para morrer no lugar dele.
E aí, depois da morte do cordeiro, ele sentia alívio e tinha comunhão com Deus. Ele se sentia em paz, pelo menos naquele momento, ele se sentia em paz. Olha, meu pecado já foi santificado, já foi perdoado, Deus perdoou meu pecado. E aí, meus irmãos, tem o ponto de vista divino, tá? No ponto de vista divino, o que era o altar? Era o lugar de cobrança. Se para o pecador era pagamento, tá certo. Para Deus tem que ser o lugar de cobrança. Por isso que aquele altar não era uma figura legal. Aquele altar é praticamente a figura do inferno, não é verdade? O que queima de dia e de noite? Não é o inferno? Não é punição? Olha lá. Então, era o lugar aonde Deus ia cobrar até o último centavo da culpa. Por isso, é holocausto. A palavra holo significa todo, ou todos, se tiver no plural. Você tem católico, essa palavra católico tem holo, está vendo aí? Holo, católico. Cata significa segundo, católico é segundo todos, ou para todos. Holocausto, causto você sabe o que é, porque você já deve ter visto soda cáustica, é uma soda que queima, correto? Então, holocausto é a junção de duas palavras, que significa todo queimado. Então, era o lugar onde Deus mostrava a sua ira sobre o pecado. Ali, aquela oferta, aquele animal, ele ia queimar e queimar todinho. O lugar onde Deus dispensava o perdão e a misericórdia. Veja, meus irmãos, que o inferno é para queimar, é para realmente a pessoa pagar o seu mal, a sua culpa. Mas o pecador ficava livre do inferno aqui nesse altar. Ele ficava livre de ser queimado eternamente. Ali, naquele momento, onde ele recebia o perdão e ele recebia a misericórdia de Deus. Mas ele não sofreu um inferno, ele não foi todo queimado, ele não morreu. Olha, nós também não. Mas alguém morreu por nós. Jesus sofreu tudo isso por nós. E aí, continuando, meus irmãos, como é que a pessoa ia ao altar, Então, nós temos em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, um versículo muito importante. E até ele nos ajuda a entender como chegar nesse altar. Portanto, acheguemo-nos a Deus com o coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Esse versículo é maravilhoso para você ver como é que nós chegamos nesse altar. Ou como é que o judeu lá, o israelita, chegava nesse altar. Primeiro, Deus convida para entrar, olha lá, acheguemo-nos, a Deus, chegai-vos. Olha aí, às vezes você passa lá na avenida, seja lá na 4 de abril, seja na São Luís, tem um camarada lá vestido de alguma coisa engraçada, vamos entrar, pessoal, É mais fácil você entrar numa loja dessa do que numa outra, sabia? Porque o camarada está te chamando, você fica desinibido, deve ter alguma coisa importante lá. Pois bem, Deus está dizendo, acheguemo-nos. Então, Deus convida você para entrar, E quando você entra, é preciso um coração sincero, pronto para reconhecer pecados e entender que nós não somos capazes de tirar os nossos grandes pecados, os nossos pequenos pecados. Então, por isso, o coração sincero. Coração sincero é aquele coração sem cera, é aquele coração que ele entende o sacrifício que foi feito pelo Senhor Jesus.
Era preciso ter fé no sangue do Cordeiro, olha lá, com absoluta certeza de fé, né? Fé no perdão de Deus para purificar uma consciência culpada, olha só. Então, meus irmãos, esses 4 elementos, o convite, o coração sincero, fé no sangue do Cordeiro, fé no perdão de Deus que purifica nossos corações, a nossa consciência, nos lava de todo o mal. É por isso que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha que figura maravilhosa essa figura do altar para a nossa salvação, entender a nossa salvação. Agora eu digo, você que está aqui, você já passou por esse processo. Você foi convidado, Deus te convidou. Né? Não, foi fulano, não, foi Deus. Deus mandou alguém te convidar um dia para você se achegar, ouvir a palavra de Deus. Aí com aquele coração sincero, você entendeu que você era um pecador, estava perdido, indo para o inferno, mas entendeu que a salvação pode ser alcançada por Cristo Jesus, pela morte do Senhor Jesus Cristo. Aí você passa a ter fé em Cristo, no sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí você tem fé que aquele sangue te purifica de todo pecado. Então, o processo lá naquele altar, com aquilo que aconteceu na minha vida, na sua vida, é o mesmo processo. Não muda nada. Continuando, aí a vítima, eu só quero falar rapidinho da vítima, né? A vítima, imagine um macho sem defeito, que representa um homem perfeito. Só Jesus. E você pode se comparar com Daniel na Bíblia? Você pode se comparar com José? Você pode se comparar com Noé, com Jó? Como é que é? Podemos fazer isso? Nos atrevemos a isso? Bem, nenhum deles se achava perfeito. Jesus é o varão perfeito. Ele não cometeu pecado algum. Pedro está falando de Jesus. Ele está falando que Jesus, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado na sua boca. Um deslizezinho de palavras, isso aí não tem problema não. Olha Jesus, em todos os anos que ele viveu como homem neste mundo, a palavra de Deus está dizendo que ele não cometeu nenhum pecado, e também nem qualquer engano, né? Olha só, foi encontrado na sua boca. Ele não pecou com palavras, com pensamentos, com ações, ele simplesmente é um varão perfeito. Por isso o macho, ele tinha que ser sem defeito, e sem culpa. Lá estava ele no nosso lugar. Tadinho do bichinho, né? Tão bonitinho, tão lindinho, novinho, está lá, morrendo no lugar de um pecador, de uma pessoa às vezes imunda, uma pessoa cruel, é a vítima. Agora, esse versículo de 1 Coríntios 5, 21, esse era o versículo preferido do irmão Félix Raci. Aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, ele foi lá e foi a vítima, ele foi a propiciação dos nossos pecados. Para quê? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, esse versículo ele se encaixa perfeitamente no nosso estudo de domingo de manhã, lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 21, né? Agora, né, se manifesta sem lei a justiça de Deus. Como assim, né? Pela fé em Cristo Jesus. Então, irmãos,
para que nele fôssemos feitos justiça. O que é justiça, lembra? Justiça é Deus olhar para você e dizer: eu te declaro justo. Eu te declaro, Deus, justiça de Deus. Eu declaro você justo. Então Jesus é aquela vítima perfeita que não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus olhou para a cruz, Ele viu o nosso pecado. Ele o fez pecado por nós. Naquele momento, Jesus, Ele disse para o Pai. Ele podia olhar e dizer: meu Pai, por que me desamparaste? Porque o fez pecado. Deus não pode ver pecado. Naquele momento, então, Ele o fez pecado por nós. Jesus fez tudo isso voluntariamente como uma prova de amor. Vamos lá nesse livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5, e versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Sabe quando Cristo morreu por você? Sendo você ainda um pecador. Sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, somos salvos pela sua vida. Muito bem, voltemos então para Êxodo capítulo 27. Veja aqui, nós temos mais uma figura aí, o fogo, né? Você sabe, o altar é fogo. Então, o fogo do altar mostra o quê? Que Deus, Ele vê o pecado como coisa séria. Deus, Ele odeia o pecado. Por isso, o fogo naquele altar representa a ira, o ódio de Deus contra o pecado. Nós sempre tentamos provar que nossos pecados não são tão graves. Não foi por querer. Não, veja bem. Mas não é bem assim. Não. Olha, o altar de cobre diz o contrário, né? Era um lugar de muita dor, de muita angústia, de muito juízo, seja para derramar sangue, seja pelo fogo consumidor, o altar de Deus. O altar de Deus mostra que o pecado ele tem que ser punido. Então Deus, Ele odeia o pecado. Aquele fogo consumidor é Deus odiando o pecado. E aí, mais um aí, rapidamente. O resultado de se ir até esse altar é que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e purificar de qualquer injustiça. Então, quando você vai a Cristo, você encontra a salvação, você encontra o perdão dos seus pecados, quando nós chegamos a Cristo. Aí, mais um versículo: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que servamos ao Deus vivo, né? O sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência. Então, irmãos, qual é o resultado de ir até esse altar? É a paz com Deus. A consciência de que meus pecados foram perdoados na morte de Jesus Cristo. E aí sim, né? Tem mais uma figura aí, o material, né? Era feito de madeira, porque Jesus, Ele era o homem perfeito, né? Madeira, na Bíblia, representa o ser humano, tá certo? Sujeito às mesmas paixões que nós. E o cobre, né, que revestia ele, é uma figura de força, tá? Uma força capaz de suportar o fogo do juízo de Deus. Aquele caso onde os rebeldes, lá em Número 16,
e aqueles 250 homens rebeldes, eles foram consumidos, né? A turma lá do Coré, eles foram consumidos, a única coisa que sobrou foi os incensários que eram feitos de cobre, né? Então ficou intacto, e eles torraram completamente. Então o cobre representa a força, né? Ou seja, Jesus foi o único homem capaz de suportar a ira divina, né? Por quê? Porque ele não tinha pecado. É só por isso. Continuando, né? Aí você tem a figura, eu achei interessante essa figura, eu nem sei quem fez, né? Mas eu achei interessante. Sabe por quê? Porque quando a gente olha o tabernáculo, é uma cruz, não é? Você tem lá o altar, né? O altar não, perdão, né? Você tem a arca, né? A arca da aliança lá em cima. Depois você vai ter o altar de incenso. Depois você vai ter a mesa da proposição à direita, o candelabro à esquerda, mais um pouco, a bacia de bronze. E aí, finalmente, você tem o altar, né? Mas veja, meus irmãos, que interessante. O altar é onde você encontra a salvação. A cruz de Cristo é onde nós encontramos a salvação. Então, eu vou repetir. Aquele altar de bronze, onde eram feitos os holocaustos, aquele altar representa o Calvário, representa a cruz de Cristo. A cruz de Cristo faz o quê? Te lava, por isso que tem aquela bacia ali, a figura da bacia, para lavar os nossos pecados. E lava de uma vez por todas. E aí você vai ter duas coisas, né? Você vai ter segurança em Cristo, por isso a figura da mesa, e você tem ali a luz, né? Que representa realmente Jesus, mas também que você não só tem uma segurança em Cristo, mas você é a luz desse mundo, você está aqui para trabalhar para Deus, né? Ali um pouco mais adiante, as suas orações, que é o serviço de oração, e aí sim, lá na frente, né, você tem a Arca da Aliança, onde realmente Deus está se encontrando mesmo com o pecador, que vai ser, meus irmãos, a nossa união eterna com Jesus Cristo, eterna. E os anjos estão lá. Quando a gente se encontrar com Cristo, os anjos também vão estar lá, né? Essa figura do tabernáculo é uma figura maravilhosa. Eu espero, meus irmãos, que a gente possa entender cada vez mais cada uma dessas figuras, porque são figuras de coisas que estão nos céus, diz o livro de Hebreus, mas para nossa instrução espiritual é muito importante. Amém? Semana que vem nós vamos para o capítulo 28, tá certo?